Vamos encaminhar agora ao orador do grande expediente, deputado Alberto Fraga. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero, nesse dia histórico que hoje nós vamos tirar do poder a presidente Dilma Rousseff, eu quero dizer que eu concordo plenamente com o que disse tempos atrás o ex-ministro Gilberto Carvalho. Ele está coberto de razão quando diz que o PT não inventou a corrupção no Brasil. Mas, ex-ministro, o PT foi quem aperfeiçoou, e aperfeiçoou muito bem. O PT está no poder há quase 14 anos, e durante esse período depenou o Brasil, assaltou o Brasil. O partido tinha um plano de poder, e para funcionar, colocou petistas em todas as esferas do poder. O foco nunca foi o trabalhador. O único objetivo do partido era enriquecer a companheirada. O partido está envolvido em mais de 100 esquemas de corrupção, fora os que ainda não foram descobertos. Em fevereiro de 2004, o Valdomiro Diniz, assessor da Presidência da República para assuntos parlamentares, protagonizou o primeiro escândalo do governo Lula. O Valdomiro Diniz foi afastado do cargo depois da divulgação de um vídeo em que ele aparecia cobrando propina para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral de 2002. E ele ficou provado que estava ligado a Carlinhos Cachoeira. Em 2005, o esquema de compra de votos comandado pelo governo do PT foi revelado e ficou conhecido como mensalão. Deputados eram pagos com dinheiro público, desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e do operador Marcos Valério, que está preso. O esquema que foi revelado por Roberto Jefferson era chefiado, segundo os ministros do Supremo Tribunal Federal, por José Disseu. Aí veio o escândalo dos aloprados, isso em 2006. A Polícia Federal prendeu 2 integrantes do PT, que tentava negociar um falso dossiê que ligava José Serra e Geraldo Alckmin, candidatos ao governo de São Paulo e à presidência da República, respectivamente, ao escândalo dos sanguessugas. Em março de 2006, o Antônio Palocci renunciou ao cargo de ministro da Fazenda. Palocci chefiava um esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto. Palocci cobrou mesada de até R$50 mil mensais de empresas que prestavam serviços à prefeitura, e tudo isso para os cofres do PT. A Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras e autorizou a compra de Passadina. A refineria, que valia 42 milhões, foi comprada por 1,18 bilhões de dólares. Na CPI dos Correios, um dos assessores de Palocci contou ter ido num avião particular buscar uma caixa com dólares que foi remetida pelas Farc para financiamento da eleição do Lula. Isso em 2003, e se eu não me engano, 3,5 milhões de dólares. E eu, deputado de segundo mandato, fiz a denúncia aqui nesta casa que o Lula tinha sido financiado pelas Farc. Só faltei apresentar o depósito bancário. Disseram que iam me processar. Eu estou esperando o processo até hoje, porque o padre Olivério Medina foi gravado dizendo que teria deixado esses 3,5 milhões de dólares para a campanha do Lula. E não houve nenhum desmentido. Depois até a Veja fez uma matéria de capa e que aí deu uma repercussão. Em outubro de 2012, a cúpula do PT foi presa. 8 anos após a explosão do escândalo do mensalão. José Disseu, Genuíno,
Delúbio Soares foram condenados por corrupção ativa e formação de quadrilha. No primeiro ano de mandato da presidente Dilma, perderam o cargo sob suspeita de corrupção os ex-ministros Palocci, da Fazenda, Wagner Rossi, da Agricultura, Orlando Silva, do Esporte, Pedro Novaes, do Turismo e Mário Negromonte, das Cidades. Em 2014, foi deflagrada a Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Foram desviados bilhões de reais dos cofres da Petrobras, a maior estatal do país. Até agora, foram mais de 50 conduções coercitivas, 133 mandatos de prisão e quase 70 pessoas condenadas. Acusado de receber propina de contratos da Petrobras para o PT, em doações oficiais e em espécie, o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, foi preso em abril de 2015. O Tribunal de Contas da União, em parecer unânime, afirmou que Dilma Rousseff cometeu as pedaladas fiscais ao atrasar os repasses de verba aos bancos públicos e privados com a intenção de aliviar a situação fiscal do governo, apresentando indicadores econômicos falsos ao mercado financeiro. O ex-líder do governo, senador Delcídio Amaral, foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator Nestor Severó. Em negociação para firmar acordo de delação, Delcídio Amaral afirmou que Dilma e Lula estão envolvidos no escândalo da Petrobras. Afirmou que ambos atuaram para melar todas as apurações da Operação Lava Jato. A ganância do PT levou o país para a maior crise econômica da história. São mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. Cerca de 1,8 milhões de empresas fecharam as portas do Brasil. Isso somente em 2015. Esses são apenas alguns dos escândalos dos petistas. O Brasil não aguenta mais. E tem mais. Quero aqui que fique claro e registrado nesse dia histórico em que vamos mandar a presidente Dilma para casa. Lembre-se do caso Pinheiro Landim, o caso Celso Daniel, que está sendo reaberto e que tem lá o primeiro assassinato praticado pelo PT. Tem o caso do Toninho do PT, tem os escândalos dos grampos contra os políticos da Bahia, tem o escândalo do propinoduto, também conhecido como caso Rodrigo Silveirinha. Tem a CPI do Banestado, tem o escândalo da suposta ligação do PT com o MST, com desvio de verbas. Tem o escândalo da suposta ligação do PT com as Farc, que até hoje não foi esclarecido, e que diga assim o Foro de São Paulo. Tem o escândalo dos gastos públicos dos ministros, tem as irregularidades do Fome Zero, tem o escândalo do DENIT, envolvendo os ministros Anderson Adalto e Sérgio Pimentel. Tem também o escândalo do Ministério do Trabalho, uma licitação para a compra de gêneros básicos. Tem o caso Agnello Queiroz, ex-governador do Distrito Federal, o ministro que recebeu diárias do COB para os Jogos Pan-Americanos. Tem o escândalo do Ministério dos Esportes, o uso de estrutura do Ministério para organizar a festa de aniversário do ministro Agnello Queiroz. Tem a Operação Anaconda, que é o escândalo dos gafanhotos, ou a máfia dos gafanhotos, como queira. Tem o caso do José Eduardo Dutra, que é o escândalo dos frangos, lá em Roraima. Várias aberturas de licitações da Presidência da República para a compra de artigos de luxo. Tem o escândalo da Norospar, que é a Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná. Tem a expulsão dos políticos do PT. Tem o escândalo dos bingo, primeira grave crise política do governo Lula.
ou o caso Valdomiro Diniz, como eu citei. Tem a lei de responsabilidade fiscal, que são os recuos do governo federal na lei de responsabilidade fiscal. Portanto, senhoras e senhores deputados, hoje é um dia histórico. Hoje o dia é histórico porque nós não vamos mais entrar nessa conversa de que é golpe, que está acontecendo um golpe. Isso foi uma ideia de marketing que mesmo preso, eu acho que o marqueteiro disse para os petistas: olha, vamos dizer que isso é golpe para que caia no seio da sociedade e a gente possa depois fazer qualquer tipo de reação na iminência de um golpe. Eu vou mais além. Isso foi tratado como um golpe porque talvez os petistas querem uma fotografia da presidente Dilma Rousseff sendo retirada do Palácio do Planalto pelo Exército Brasileiro. Deve ser isso, porque eles estão achando que vão governar ainda de dentro do Palácio do Planalto. Ontem, no apagar das luzes, foi feito um decreto, o 850, que é o maior absurdo que eu já vi nessa república do país, aonde nós temos lá a colocação, a criação de conselhos para poder enrolar o meio de campo e o governo do próximo presidente Michel Temer, que eu tenho certeza que vai ser um excelente governo, porque é um conciliador, é um homem que sabe ouvir, é um cara competente, honesto e inteligente, qualidades que lamentavelmente falta a Dilma Rousseff. Concedo a parte ao deputado Narciso Peroni com muito prazer. Caríssimo deputado Alberto Fraga, do DEM, do DF, parabéns pelo seu discurso, claro, firme, fundamentado, lembrando o que este partido que governou o país por 13 anos deixou. Como o país está. Esse partido governou não com a razão, e sim com o fígado. Dilma não governou com a razão, governou com o fígado. O governo Lula-Dilma, em vez da ordem, a desordem. Em vez do amor, o desamor. Em vez da harmonia, a desarmonia. Em vez da decência, a indecência. Em vez do respeito do dinheiro do contribuinte e do imposto, que é o pobre, o assalariado que mais paga imposto, o que mais sofreu, e esse dinheiro dos impostos desviado. O que ele está falando hoje aqui? Deputado Alberto Fraga, o senhor foi valente na luta do impeachment, o seu partido foi valente na luta do impeachment, como todos os partidos de oposição. O PMDB, que agora assume, foi puxado pelos senhores, foi puxado pelos partidos de oposição e pelas ruas. Felizmente respondeu. Eu cumprimento o seu partido e tenho certeza que o seu partido vai ser valente e corajoso e vai ajudar este parlamento a votar com urgência as medidas provisórias, as leis que evitarão que o país se afunde. Não vai se afundar, porque está nascendo hoje um novo Brasil com o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado, deputado Peroni. Incorporo também o aparte de Vossa Excelência ao meu discurso. Antes de conceder o aparte a Vossa Excelência, deputado Mauro, eu só quero dizer uma coisa. Eu fico muito triste quando eu vejo um outro partido que é um puxadinho do PT e é o aliado mais feroz do PT, que é o PCdoB, estragando uma geração inteira através do seu, entre aspas, braço armado, a UNE, cheio de problemas. E que a gente está vendo aí
garotos sendo desmoralizados, não é a palavra, mas uma juventude perdida, porque a ideologia do PCdoB é exatamente esta: usar essa mão de obra, usar essa garotada, essa juventude para praticar a desordem. É o que eles estão fazendo ao invadir escolas, ao cuspir na cara de deputados, tudo isso patrocinado pelo Partido Comunista auxiliar direto do PT. Nos ameaçam constantemente, dizendo que não vai ter golpe e que vai ter luta. Eu, no meu tempo de policial e de militar, isso para mim já era o suficiente, já era uma declaração de guerra. Lamento profundamente quando vejo uma jovem professora em plena praça pública, em via pública, levantar o seu vestido e defecar e urinar em cima da fotografia de um deputado. Isso é uma coisa nojenta, nojenta, e isso tudo aplaudido pelo PCdoB e pelo PT. Graças a Deus que o país vai se ver livre desse povo, que em todas as manifestações eu não via a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela, ela surgiu com os movimentos de rua, e aqui vai o meu agradecimento ao povo brasileiro que reagiu diante de tanta ladroagem, de tanto absurdo, de tanta aberração que foi praticada por eles que estavam no governo durante esses quase 14 anos. Concedo a parte do nobre deputado Mauro. Deputado Alberto Fraga, quero parabenizar Vossa Excelência pela tua postura nessa casa, pela defesa do Brasil, pela defesa dos bons princípios, pelo teu partido, pela luta que tiveste aí para poder livrarmos o povo brasileiro desse mal que se chama PT e PCdoB. E outros. Porque, deputado Fraga, além dos ministros, além da presidenta Dilma, além do esquema de corrupção que montaram no nosso país, os cargos em comissão. São milhares de cargos em comissão que estão aí espalhados, recebendo dinheiro público para fazer o quê? Para fazer nada. E pelo contrário, atrapalhar a sociedade brasileira. Se nós formos ver o que o MEC aprontou com a educação, foi um desastre. Agora, essa casa, a Câmara Federal, os nossos amigos, podemos dizer assim, Miguel Reale Júnior, doutora Janaína e Hélio Bicudo, e com o apoio da maioria esmagadora dos deputados e deputadas dessa casa, 367 deputados, nós fomos grande, nós estamos livrando o nosso país disso que tem de pior. E nós vencemos toda a estrutura da presidenta Dilma, o ex-presidente Lula no Hotel 5 Estrelas aqui negociando, e esses deputados aqui e deputadas escolheram ficar do lado do povo brasileiro, não ficar do lado da negociata, não ficar do lado das propostas que foram feitas pela presidenta Dilma, pelos ministros e pelo ex-presidente Lula. E o DEM, Partido Progressista, PSDB, PRB, PR, demais partidos, foram grandes, não foram no conto da sereia, e hoje o Senado está acabando de fazer o serviço, que é livrar o Brasil desse desgoverno e mais 30 mil cargos de comissão que serão demitidos a partir de amanhã. Parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado, deputado Mauro. Eu, antes de conceder a parte ao Covatti, eu quero dizer, eu não quero cargos, eu não quero nada do governo Temer, só faço questão de uma coisa, e aqui vai o meu recado: demita os 30 mil comissionados do PT, do PCdoB, do PDT. Esse povo tem que ser varrido
do governo, porque são sabotadores. E quando eu vejo os deputados insistirem, batendo na mesma tecla e com essa valentia toda, é porque sabem que essa boquinha vai acabar. Essa boquinha vai acabar. E olha, tão logo o governo Temer se instale, vocês vão ver que mais escândalos virão à tona. Eu não tenho dúvida disso. Por isso, concedo uma parte ao amigo Covatti. Nosso colega Alberto Fraga, grande orgulho de ter aqui na Câmara dos Deputados uma das pessoas que mais briga, principalmente dos grandes assuntos que influencia e nos deixa muito preocupados da vida dos brasileiros, que é a segurança pública. Tu que é um dos líderes dessa bancada que defende a segurança pública, sempre teve opiniões fortes, mas que sempre agradou grande parte da população e sempre nunca teve em cima do muro. E se Deus quiser, vou te ver e vou te ter muitos colegas e se Deus quiser, subir muito degrau na vida pública. Parabéns por esse grande expediente, porque você é um sinônimo de grande parlamentar e eu, como um jovem deputado, quero seguir muitos passos do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, incorporo a parte de Vossa Excelência. Como os senhores puderam observar, eu fiz uma retrospectiva dos 13 anos e alguns meses de governo do PT. Se alguém quiser dizer que eu estou mentindo, mostre alguma prova contrária. Eu elenquei aqui todos os escândalos que foram noticiados de forma muito transparente pela mídia brasileira. A mídia brasileira que o PT acusa de golpista. Outros fatos são noticiados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que também, para alguns, são golpistas. Eu posso discordar da ideia de alguns colegas, mas intitulá-los como golpista é uma coisa, é uma estratégia do PT desqualificar o seu agressor. Quantas e quantas vezes eu subia nessa tribuna para falar um fato real e alguém grita de lá: "Ô, pera aí, mas você é processado pelo Supremo?" Sou sim. E ontem vim aqui, critiquei o Supremo e no dia 23 eu vou ser interrogado, porque eu não tenho medo de processo, tenho medo de injustiça. Se querem me condenar, condenem com provas. Agora, não é porque eu respondo processo do Supremo que eu não vou dizer que o Supremo Tribunal Federal cometeu uma excrescência jurídica quando suspendeu o mandato do deputado Eduardo Cunha. O afastamento eu não discuto. Agora, suspender um deputado, isso é uma excrescência, é uma nojeira e que não serve de exemplo para ninguém. A prova disso, que a coisa era macumunada, que fizeram uma reunião para aprovar por unanimidade. Mas aprovar por unanimidade uma coisa que não tem respaldo constitucional, não é a excepcionalidade. Excepcionalidade uma ova. O deputado foi eleito pelo povo e Vossas Excelências são indicados. Sequer concursados são. Isso tem que acabar nesse país. E esta casa aqui ficou de cócoras. Como também eu não concordei e vim aqui nessa tribuna e fui contra a prisão do senador petista Delcídio do Amaral. Não houve flagrante, mas exatamente o poder mais legítimo, que é aquele que é instituído pelo voto popular, é o que se acovarda. É o que se acovarda, porque a opinião pública está contrário. Comigo não. Eu falo e é por isso que eu defendo esta imunidade parlamentar. Eu não defendo impunidade, eu defendo imunidade. Quem tem que pagar com a justiça, que pague. Agora, nós não podemos ser apequinados como nós fomos. Por isso, antes de terminar, concedo a parte ao deputado Moroni Torgo para encerrar. Deputado Alberto Fraga, sua coragem e o fato de ser destemido, todos nós conhecemos e respeitamos. E a independência dos poderes é fundamental para o equilíbrio e para o fortalecimento da democracia. Portanto, Vossa Excelência toca em assuntos que muitos têm receio de tocar, e Vossa Excelência, com sua eloquência, com sua
coragem, como tem pautado a sua vida, de quem não deve nada e só deve ao voto do brasiliense, do morador do Distrito Federal, né? E respeita esse voto, e posso dizer com toda tranquilidade, os moradores do Distrito Federal têm em Vossa Excelência um grande representante, com coragem para defendê-los em todo e em qualquer aspecto. Parabéns a você. Obrigado, deputado. E eu encerro dizendo o seguinte: hoje é um dia histórico, não apenas porque estamos tirando do poder uma presidente que cometeu as pedaladas fiscais. Nós estamos tirando do poder o partido que destruiu a pátria da esperança. Nós estamos tirando do poder o partido que usou o voto popular para mentir, para roubar, para escancarar a desordem no nosso país. Por isso, hoje, finalmente, nós vamos dizer com todas as letras: tchau, querida. Muito obrigado.